Meus pais me pediram para desistir do meu casamento uma semana antes da cerimônia para que minha irmã grávida pudesse usar tudo, já que eles não podiam pagar por 2. Vou me casar em apenas uma semana com meu maravilhoso parceiro, Henry, e eu não poderia estar mais animada. Quando Henry e eu ficamos noivos, inicialmente concordamos em ter um casamento simples no civil. Ambos achamos que fazia mais sentido financeiramente e emocionalmente. Não víamos sentido em gastar milhares de dólares em um único dia, mesmo que fosse um dia tão significativo para nós. O que realmente importava era nosso compromisso um com o outro, não um evento luxuoso cheio de todas as formalidades tradicionais. Parecia extravagante gastar tanto dinheiro convidando um grande número de pessoas e alimentando-as apenas para atender às expectativas da sociedade. Nós dois sentimos que era um desperdício de recursos que poderiam, em vez disso, ser investidos na construção de nossa vida juntos, seja para nossa futura casa, viagens ou economias. No entanto, as coisas mudaram quando nossas famílias descobriram nosso noivado. Eles ficaram emocionados por nós, é claro, mas não gostaram muito da ideia de um casamento discreto e privado no civil. Na verdade, eles insistiram veementemente que tivéssemos um grande casamento. Meus pais foram particularmente vocais sobre isso e eles explicaram que como eu era a primeira de seus filhos a se casar, era importante para eles celebrar a ocasião adequadamente. Era algo com que sonhavam há anos e não queriam deixar passar sem o tipo de celebração que acreditavam que merecia. Veja bem, minha irmã mais velha, Cristina, ainda é solteira. Como a irmã mais nova, eu não esperava ser a primeira a se casar, mas foi assim que as coisas aconteceram, eu acho. Imagino que isso deixou meus pais ainda mais ansiosos para não medir esforços no meu casamento. Eles provavelmente viram isso como uma oportunidade única na vida, pelo menos até que Cristina tivesse seu momento. Embora não fosse o que Henry e eu tínhamos em mente originalmente, ver o quanto este casamento significava para nossos entes queridos nos fez mudar de ideia. No final, mudamos de ideia apenas para agradá-los. Nossos pais sentaram-se conosco e contribuíram com algum dinheiro para a celebração, enquanto Henry e eu cobrimos o resto das despesas. Nos últimos meses, dediquei inúmeras horas e uma enorme quantidade de energia no planejamento deste casamento. Cada detalhe tem sido um trabalho feito com amor. Um dos destaques desse processo foi trabalhar em estreita colaboração com minha futura sogra. Ela e eu passamos semanas procurando vários locais e visitando múltiplos espaços até finalmente encontrarmos o perfeito. É um lugar lindo que parece perfeito para o nosso dia especial, e finalizá-lo foi um momento de triunfo para nós duas. Também já contratamos um ótimo serviço de buffet e acertamos tantos outros detalhes importantes, das flores à decoração. Cada passo nos aproximou de ver nossa visão se tornar realidade. Na semana passada fui comprar o vestido de noiva e minha mãe e minha sogra me acompanharam. Foi surreal experimentar os vestidos e me imaginar entrando no altar na frente de nossos entes queridos. Durante tudo isso, minha irmã Cristina não pôde se juntar a nós. Eu realmente esperava que ela estivesse lá, compartilhando aquele momento comigo, mas ela me disse que tinha outros planos. Fiquei desapontada, mas não a pressionei por um motivo na época e presumi que ela realmente tinha seus próprios compromissos ou simplesmente não estava com vontade. Então não pensei muito nisso. Isso até hoje. Esta manhã, recebi uma ligação de meus pais me pedindo para ir à casa deles com urgência. Eles pareciam estranhamente alegres e me disseram que tinham algo importante para compartilhar. Curiosa, fui até lá e quando cheguei, pude perceber imediatamente que algo estava acontecendo. Ambos estavam praticamente brilhando de empolgação e minha mãe não perdeu tempo em dar a notícia. Cristina está grávida. Dizer que fiquei chocada seria um eufemismo. Eu não tinha ouvido nem um sussurro sobre Cristina namorando alguém sério, então isso veio completamente do nada. Minha mãe estava absolutamente extasiada ao compartilhar a notícia sobre a gravidez da minha irmã, chamando de milagre e bênção para nossa família. Ela explicou que Cristina nem estava tentando engravidar, o que tornava a gravidez ainda mais inesperada e especial aos seus olhos. Enquanto minha mãe se derramava sobre como essa surpresa era maravilhosa, minha mente não parava de acelerar. Não pude deixar de fazer a pergunta óbvia: com quem a Cristina está namorando, afinal? Eu genuinamente não tinha ideia sobre esse homem misterioso com quem ela supostamente estava saindo. Para contextualizar, minha irmã mais velha, Cristina, e eu nunca fomos particularmente próximas. Crescendo, sempre houve um sentimento de distância entre nós. Ela raramente demonstra interesse em minha vida ou me liga, o que pode ser doloroso às vezes. Há muito tempo suspeito que isso decorre do fato de ela ser academicamente mais talentosa. Ela se considera superior a mim, uma noção que deixou clara com suas palavras e ainda me lembro dela me provocando com esse termo exato alguns anos atrás, deixando óbvio que ela me desprezava como pessoa. Ao contrário dela, sempre fui mais sonhadora, alguém que prosperava em espaços criativos e artísticos. Minha cabeça estava muitas vezes nas nuvens, como ela dizia. Não frequentei uma universidade de prestígio nem segui uma carreira de alto escalão como ela, e sabe, estou bem com minhas decisões. Sempre estive contente com o que tenho e com o que construí para mim, mesmo que não se encaixe na definição dela de sucesso, mas para Cristina, isso parecia ser um ponto de tensão para ela me desprezar. Quando conheci Henry e nosso relacionamento começou a ficar sério, Cristina nunca me apoiou. Ela me avisava constantemente que Henry partiria meu coração se eu me entregasse demais a ele, e sempre me incitava a focar na construção de uma carreira em vez de me apaixonar. Seus comentários eram desdenhosos e minavam minha felicidade.
como se meu relacionamento não valesse a pena o investimento. Mesmo quando Henry e eu ficamos noivos, ela não conseguiu demonstrar muito entusiasmo. Tudo que recebi foi uma simples mensagem de parabéns, nenhum telefonema, nenhuma flor, nenhuma conversa significativa, nada. Apesar da falta de carinho ou apoio dela ao longo da minha vida, eu ainda queria incluí-la no meu casamento, pois ela é importante para mim. Pensei que meu casamento poderia ser uma oportunidade de diminuir um pouco da distância entre nós. Eu até a convidei para ser uma das minhas damas de honra. Para minha decepção, ela recusou, dizendo que não queria ter nenhum papel de destaque no casamento e que ficaria feliz em ser apenas uma convidada. Embora suas palavras tenham doído, não insisti. Durante todo o processo de planejamento do casamento, seu desinteresse tem sido flagrantemente óbvio. Sempre que eu pedia sua opinião sobre algo, ela me dispensava ou me ignorava completamente. Nas poucas vezes que tentei incluí-la em momentos significativos, como convidá-la para ir comprar o vestido de noiva, ela não apareceu. E agora eu estava ouvindo dos meus pais que minha irmã estava grávida, do nada. Meus pais continuaram a falar com entusiasmo sobre como Cristina conheceu alguém há alguns meses e como parecia feliz com esse homem. Apesar dos meus sentimentos complicados em relação a Cristina, eu genuinamente fiquei feliz por ela. Um bebê é uma bênção, e se ela realmente encontrou alguém que a fazia feliz, isso valia a pena comemorar. Eu disse à minha mãe que ligaria para Cristina mais tarde para parabenizá-la pela gravidez. Parecia a coisa certa a fazer, e eu queria mostrar a ela meu apoio neste grande momento, mas então meus pais me disseram que ainda não tinham terminado. Meu pai me disse que havia outra coisa que eles precisavam discutir comigo. Ele hesitou por um momento, o que me deixou nervosa, e então ele disse que Cristina estava planejando se casar com o pai de seu filho. Isso fazia sentido, é claro. Ela iria querer se casar com a pessoa por quem está apaixonada e com quem está tendo um filho. Mas então meu pai acrescentou que eles queriam que eu cedesse meu casamento para Cristina. Eu o encarei, totalmente confusa. O que você quer dizer com ceder meu casamento? Perguntei, embora pudesse sentir a resposta pairando no ar. Meu pai continuou a explicar que, como eles já haviam contribuído com dinheiro para os planos do meu casamento, não podiam pagar pelo casamento de Cristina também. Portanto, a solução dele era que eu transformasse meu próprio casamento no casamento de Cristina e deixasse minha irmã assumir. Minha mãe interveio, dizendo que eu deveria fazer isso por minha irmã como presente de casamento e que eu sempre poderia ter outro casamento mais tarde. Minha mãe até apontou que, como Henry e eu originalmente queríamos um casamento no civil, talvez eu pudesse simplesmente voltar a esse plano e me casar discretamente agora. Desta forma, Cristina poderia ter a grande celebração que meus pais sentiam que ela merecia, especialmente com a gravidez e um novo homem. Minha boca estava escancarada ouvindo suas sugestões. Olhei para os dois por um minuto enquanto estava sentada digerindo essa informação. Meus pais estavam seriamente me pedindo para abrir mão do meu casamento pela minha irmã? O que diabos estava acontecendo? Todas as horas que passei planejando, a empolgação que construí para este dia, os compromissos que Henry e eu fizemos para acomodar os desejos de todos, era como se nada disso importasse. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei-lhes: vocês enlouqueceram? Lembrei-lhes que meu casamento estava literalmente a uma semana de distância. Este não era um plano casual que poderia ser facilmente descartado. Eu passei meses da minha vida planejando meticulosamente cada detalhe do meu casamento. Dediquei meu tempo, energia e emoções para tornar este dia especial, não apenas para Henry e para mim, mas para eles também, para nossas famílias. Eu lhes perguntei: como vocês podem me pedir uma coisa dessas? Vocês têm alguma ideia de todo o dinheiro, tempo e esforço que eu investi nisso? Os convites já foram enviados, os fornecedores foram contratados, o local está reservado, meu vestido está comprado. O que eu deveria fazer agora? Jogar tudo isso fora pela minha irmã? Minhas palavras saíram mais ríspidas do que eu pretendia, mas eu não me importei, eu estava completamente chocada com a audácia deles. Minha mãe, sem se abalar com a minha reação, imediatamente rebateu com seu raciocínio: Cristina está grávida. Ela precisa se casar primeiro. Seu casamento pode esperar. Meu pai interveio para apoiá-la, dizendo que eles nunca teriam feito tal pedido se não fosse realmente urgente. Ele até tentou me tranquilizar, dizendo que não levaria muito tempo para reenviar meus convites de casamento e ajustar todos os arranjos para Cristina. Para piorar a situação, minha mãe então disse: querida, seu vestido de noiva não será desperdiçado. Você pode simplesmente dá-lo para Cristina. Era como se ela pensasse que entregar o vestido que eu escolhi para um dos dias mais importantes da minha vida para minha irmã magicamente me faria ficar ainda mais de acordo com este plano absurdo. A completa falta de compreensão ou vontade de entender dos meus pais era enfurecedora. Respirei fundo, tentando manter a compostura, e disse-lhes firmemente que não ia desistir do meu casamento, meu local de casamento, meu vestido, os meses de planejamento, as inúmeras horas que dediquei para tornar este dia especial. Tudo ia continuar exatamente como estava. Meu casamento ia acontecer como planejado. Ao ouvir isso, o rosto do meu pai escureceu de raiva. Ele se levantou e praticamente gritou: é o nosso dinheiro que você usou para este casamento. Você não tem o direito de ir contra nós. Se estamos pagando, nós decidimos como o dinheiro é gasto. Sua voz ecoou pela sala. Meu pai continuou:
O casamento de Cristina é mais importante do que o seu. Ela está nos dando nosso primeiro neto, e esse bebê merece ter uma família feliz e estável. Isso é maior do que você. Minha mãe rapidamente interveio, seu tom mais insistente do que suplicante agora. Você nem está grávida, e sempre disse que não se importava em ter um grande casamento em primeiro lugar. Você achava que era um desperdício de dinheiro, lembra? Então agora você pode simplesmente deixar Cristina tê-lo. Ela merece ser celebrada por trazer nosso primeiro neto para a família. Meu peito se apertou quando as palavras deles penetraram. Meu casamento, minha felicidade, meu trabalho duro, tudo era irrelevante para eles porque eu não estava lhes dando um neto. Meus pais, as pessoas que deveriam me apoiar incondicionalmente, estavam deixando claro que Cristina e seu bebê por nascer eram a prioridade deles sobre mim. Lembrei-lhes como eles foram os únicos a insistir que eu tivesse uma grande celebração em primeiro lugar. E agora, apenas uma semana antes do meu casamento, eles estavam exigindo que eu desistisse por minha irmã, como se eu não fosse nada. E outra coisa, continuei, fuzilando os dois com o olhar, vocês continuam falando sobre como pagaram pelo casamento e sim, vocês me deram dinheiro. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Vocês me disseram explicitamente que era um presente, não um empréstimo. Não uma forma de me controlar, mas um presente de casamento. Vocês não foram os únicos que contribuíram. Henry e eu pagamos por este casamento também, e os pais dele também. Vocês acham que eles vão simplesmente ficar parados e deixar vocês sequestrarem todo este evento? Minha mãe abriu a boca para responder, mas eu a interrompi. Deixe-me ser bem clara, eu disse, minha voz firme agora. Este casamento vai acontecer. O meu casamento. Se vocês não podem apoiar isso, então não venham. Mas não pensem por um segundo que vou cancelar meu casamento para agradar vocês ou a Cristina. Não vou deixar que tirem isso de mim. Ao ouvir isso, meus pais gritaram que eu estava sendo egoísta e gananciosa por negar o pedido deles. Meu pai, ainda tentando defender seu ponto de vista, disse, mesmo que o dinheiro que demos tenha sido um presente, ainda temos todo o direito de lhe pedir isso. Sua irmã deveria se casar antes de você. Não pediríamos se não fosse importante. Seu tom era condescendente, como se estivesse explicando algo para uma criança teimosa em vez de se dirigir a mim como uma adulta. Minha mãe interveio em seguida, sua voz doce como mel, mas carregada de tons para me fazer sentir culpada. Você poderia simplesmente falar com o Henry e seu sogro sobre pagá-los de volta. Tenho certeza de que eles entenderiam e estariam dispostos a esperar que você economizasse no futuro e os reembolsasse. A audácia deles em sugerir que eu deveria absorver o fardo financeiro e emocional de cancelar o casamento por algo que nem era minha responsabilidade era inacreditável. Eles realmente não viam o quão absurdos estavam sendo, ou simplesmente não se importavam. Então minha mãe lançou a cartada final de culpa. Qualquer um no seu lugar concordaria com isso, porque a Cristina é sua família e ela vem primeiro. Neste ponto, eu estava tão furiosa que mal conseguia enxergar direito. A raiva, a mágoa, a pura incredulidade de quão irracionais eles estavam sendo. Era avassalador. Levantei, pegando minhas coisas e os encarei. Escutem, eu disse, minha voz tremendo de fúria contida. Meu casamento vai acontecer em uma semana. Nada que vocês digam ou façam vai mudar isso. Estou feliz pela Cristina de verdade, mas não vou abrir mão do meu casamento por ninguém. Desde então, meus pais têm me perseguindo com mensagens e ligações, me xingando e tentando me intimidar para que eu cedesse às suas exigências. Sinceramente, estou sem palavras. Então, eu sou a babaca por não ceder meu casamento para minha irmã grávida? Atualização. Meus pais sempre demonstraram favoritismo pela minha irmã Cristina e embora seja algo que notei ao longo dos anos, nunca pensei que chegaria a este nível. Claro, houve momentos em nossa infância em que ficou claro que ela era a favorita, como os elogios extras por suas conquistas, a maneira como eles desconsideravam meus interesses como menos importantes, mas isso, pedir para desistir do meu casamento para que ela pudesse tê-lo, é absolutamente ridículo. Eu não achava que eles fossem capazes de algo tão abertamente cruel. A arrogância deles e a súbita mudança em seu comportamento me deixaram abalada. Eles me deram dinheiro para o meu casamento, mas o apresentaram como um presente, algo dado livremente por amor e apoio. E agora, só porque me deram esse dinheiro, eles acham que têm o direito de ditar o que eu faço com ele, a ponto de exigir que eu cancele meu casamento por Cristina. Como isso pode ser remotamente justo? Como eles não veem o quão dolorosos e irracionais estão sendo? Para aqueles que estão perguntando se eu entrei em contato com a Cristina, sim, eu entrei. Liguei para ela após a conversa com meus pais, na esperança de parabenizá-la pela gravidez e conversar sobre o que estava acontecendo, mas ela ainda não retornou minhas ligações. Não sei se ela está me evitando, se está sobrecarregada com sua própria vida agora, ou se ela sequer sabe o que nossos pais me pediram. Fui deixada no escuro, o que só aumenta a frustração e a confusão que estou sentindo. Quando cheguei em casa após aquela conversa horrível com meus pais, sentei com o Henry e contei tudo a ele. Ele ouviu enquanto eu desabafava a história inteira, cada palavra, cada emoção. Quando terminei, ele estava furioso. Ele não podia acreditar que meus pais sequer pensariam em me pedir algo assim. Ele viu o quanto de esforço eu coloquei no planejamento deste casamento e sabe o quanto significa para mim. O fato de eles tentarem tirar tudo isso e dar para a Cristina o deixou tão chocado e zangado quanto eu. O Henry me ama profundamente, e me ver tão abalada depois da maneira como meus pais me trataram partiu seu coração. Ele imediatamente quis confrontá-los, dizer o quão errados eles estavam e me defender, mas eu pedi que ele não o fizesse. Por mais que eu apreciasse seu apoio e seus instintos protetores, eu não queria que as coisas escalassem ainda mais. A última coisa que eu precisava era que esta situação já dolorosa se transformasse em uma guerra familiar declarada. Em vez disso, Henry e eu conversamos e tomamos uma decisão.
Mesmo que o dinheiro que meus pais nos deram fosse um presente de casamento, algo que eles deram de bom grado e sem quaisquer condições, decidimos devolvê-lo a eles. Legalmente não temos obrigação de fazer isso. Um presente é um presente, mas moralmente, não queremos que o dinheiro deles paire sobre nós desta forma. Não queremos nos sentir em dívida com eles ou dar qualquer poder de barganha para tentar nos manipular no futuro. Devolver o dinheiro parece a única maneira de recuperar nossa autonomia e colocar alguma distância entre nós e suas exigências irracionais. A decisão não foi fácil. Teremos que mexer em nossas economias para cobrir o valor, e isso significa apertar nosso orçamento por um tempo. Mas Henry e eu concordamos que ainda vale a pena. Queremos começar nossa vida de casados sem esta nuvem tóxica pairando sobre nós. As ações dos meus pais foram incrivelmente dolorosas, mas o apoio inabalável de Henry me lembra que tenho alguém que verdadeiramente me valoriza e respeita. No final do dia, é isso que mais importa. Devolveremos o dinheiro deles o mais rápido possível e uma vez feito isso, sentirei um alívio sabendo que meu casamento será financiado inteiramente por nós e pelos pais de Henry. Pode não apagar a dor que meus pais causaram, mas nos dará um novo começo e nos permitirá seguir em frente sem quaisquer laços persistentes com suas exigências. Atualização 2. Conversei com a Cristina e agora tudo faz sentido. Acontece que toda a situação foi instigada por ela. Minha irmã, aquela que sempre pareceu indiferente à minha vida e aos meus planos, foi quem pediu aos nossos pais para me fazerem desistir do meu casamento por ela. Fiquei em completa incredulidade quando ela me contou. Ela nem tentou esconder, Cristina não demonstrou remorso. Ela me disse, de forma bastante natural, que como a filha mais velha, não achava irracional que nossos pais me pedissem um favor tão grande por ela. Ela realmente parecia pensar que eu deveria me sentir honrada com o pedido, como se fosse um grande ato de generosidade da parte dela que eu deveria ter o privilégio de acomodar. Quando a pressionei mais, ela me contou o raciocínio por trás de seu pedido. Aparentemente, quando ela soube que nossos pais tinham me dado dinheiro para o casamento e em seguida, quando ficou grávida e quis se casar, isso gerou uma ideia em sua cabeça. Ela imaginou que como eu já tinha o dinheiro e os planos do casamento em andamento, não me custaria nada deixá-la usar tudo o que eu havia preparado e aos olhos dela, era a solução mais lógica e conveniente para a sua situação. O argumento dela era que levaria muito tempo para planejar tudo sozinha, encontrar um novo local, contratar um buffet, organizar os detalhes. Seria demorado, disse ela. Enquanto isso, meus planos de casamento já estavam em andamento, e se eu simplesmente saísse do caminho, ela poderia aproveitar o trabalho duro que eu já havia investido em tudo. O local, os fornecedores, o vestido, as flores, tudo poderia ser dela, poupando-lhe muito esforço e estresse. Era como se ela acreditasse que meu casamento deveria ser algo sem importância, porque ela estava lidando com o que percebia como uma situação mais urgente, sua gravidez. Fiquei sem palavras no início, tentando entender suas palavras, mas o que mais me chocou foi seu sentimento de que tudo lhe era devido. Como ela presumiu que eu simplesmente me curvaria à sua vontade porque ela era mais velha, como se isso automaticamente tornasse suas necessidades mais importantes que as minhas. Eu disse a ela como foi egoísta e rude da parte dela simplesmente presumir que eu desistiria do meu casamento por ela, sem sequer ter a decência de discutir isso comigo primeiro. Cristina continuou a argumentar que, ao contrário de mim, ela tem uma carreira de verdade e, portanto, está muito ocupada em sua vida para se preocupar com um casamento bobo. Ela continuou explicando que se não tivesse engravidado, nem estaria se casando. Eu disse a ela que e eu já estávamos planejando devolver o dinheiro do casamento aos nossos pais e sugere que ela provavelmente poderia pedir o dinheiro a eles. Disse que ela poderia usá-lo para seu próprio casamento, se quisesse. Na minha cabeça, essa era a sugestão mais razoável. Afinal, o dinheiro era deles, e se eles estavam tão dispostos a apoiá-la, essa era a melhor maneira de proceder. Cristina então teve a audácia de perguntar se eu pelo menos a ajudaria a planejar seu casamento. Ela argumentou que como eu não a estava deixando ter o meu casamento, eu deveria pelo menos ajudá-la planejando um para ela. Aparentemente, aos olhos dela, eu levava mais jeito para essas coisas, então eu seria perfeita para o trabalho. Sem hesitar, eu friamente lhe disse não. A arrogância, a falta de gratidão, foi demais. Eu disse a ela que se precisasse de ajuda para planejar seu casamento, poderia pedir aos nossos pais. Eu já estava farta de toda essa situação e não ia ser arrastada ainda mais para o drama dela. Nesse ponto, também desconvidei a Cristina do meu casamento. Eu não a queria lá, especialmente depois de tudo que ela disse e fez. Minha irmã nem se importou por eu tê-la desconvidado, pois me disse que já havia decidido não comparecer ao meu casamento. Atualização 3. Ok, então Henry e eu já devolvemos o dinheiro dos meus pais. Sabíamos que era a coisa certa a fazer, especialmente depois da maneira como meus pais agiram. Para fazer as coisas funcionarem, tivemos que pegar um pequeno empréstimo dos pais de Henry. Eles ficaram mais do que felizes em nos ajudar, e somos incrivelmente gratos a eles. Concordamos em pagá-los de volta mensalmente, e é um alívio saber que temos o apoio deles durante este momento difícil. Quando devolvemos o dinheiro dos meus pais, eles ficaram longe de estar satisfeitos. Desta vez, Henry veio comigo e assumiu o controle da conversa. Ele começou repreendendo meus pais por tentarem me pressionar a desistir do nosso casamento. Ele lhes disse o quão errado foi eles me manipularem e me fazerem sentir como se eu devesse sacrificar minha própria felicidade pela da minha irmã. Depois de deixar claro o quão doloroso e injusto foi o comportamento deles, Henry disse a eles que nem ele os queria em nosso casamento.
Até este ponto, meus pais ainda esperavam que minha decisão anterior de desconvidá-los fosse apenas uma brincadeira. No entanto, depois que devolvemos o dinheiro e Henry lhes disse a verdade diretamente, eles ficaram atordoados. Meus pais tentaram argumentar, tentaram se defender, mas Henry manteve-se firme. Ele lhes disse que eles já haviam causado drama e tensão suficientes. Não queríamos esse tipo de negatividade naquele que deveria ser o dia mais feliz de nossas vidas. Ele deixou claro que, como havíamos devolvido o dinheiro, eles não tinham motivo para continuar tentando nos controlar ou manipular a situação. Foi quando minha mãe ameaçou que se os desconvidássemos do casamento, eles simplesmente me cortariam de suas vidas. Ela acusou Henry e a mim de humilhá-los intencionalmente por não permitir que comparecessem ao nosso casamento. Em resposta, eu disse à minha mãe que ela estava certa, eu queria humilhá-la e ao papai, e fazê-los entender o quão absurdo foi eles exigirem que eu desistisse do meu próprio casamento. No entanto, acrescentei que se eles sentissem a necessidade de me cortar de suas vidas por causa disso, eu aceitaria a decisão deles. Então, em um momento de força e clareza, Henry disse algo que realmente me marcou. Ele disse aos meus pais que um dia nós teríamos nossos próprios filhos, mas que garantiríamos que nossos futuros filhos nunca fossem apresentados a eles. Ele explicou que nossos filhos não mereciam ter avós tão egoístas e manipuladores em suas vidas. Meus pais não souberam como responder e eles estavam com raiva e envergonhados, mas não havia mais nada que pudessem fazer. É difícil colocar em palavras o quão grata sou por ter o Henry ao meu lado. Não sei como teria lidado com o drama dos meus pais sem ele. Com seu apoio inabalável, eu não poderia ter pedido um parceiro melhor. Atualização 4. Esta semana, Henry e eu finalmente nos casamos e felizmente, tudo correu bem. Apesar de todo o drama e tensão que antecederam o grande dia, o casamento em si foi tudo o que esperávamos. Tivemos o dia para nós, cercados por pessoas que realmente se importavam conosco e nos apoiavam, sem a nuvem tóxica que meus pais e Cristina sem dúvida teriam trazido. Para todos que perguntam, meus pais e Cristina apareceram. Eu os havia desconvidado e por mais doloroso que tenha sido tomar essa decisão, acho que foi a correta. Havia muito peso emocional por trás dessa escolha, mas no dia do casamento, ficou claro para mim que foi a melhor decisão para nós. Não vou mentir, houve momentos em que senti falta deles, ou pelo menos desejei que as coisas tivessem sido diferentes. Mas não tê-los lá nos permitiu aproveitar verdadeiramente o dia sem nos preocuparmos com qualquer drama potencial ou comentários dolorosos. Foi um dia que foi sobre Henry e eu, e o amor e o compromisso que compartilhamos. Meus amigos, a família de Henry e nossos entes queridos tornaram o dia perfeito e no final, era isso que mais importava.